Paulo foi testemunha do martírio de Estevão. Então ele usa essa palavra perseguidor, porque ele tem aquela memória tão clara de que ele molestou a igreja de Cristo. Insolente, que fala de alguém cheio de si mesmo, orgulhoso, e que fala em função disso palavras atrevidas e injuriosas a respeito de outros. Insolente, cheio de si mesmo. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o chefe, o primeiro, o maior. Foi a palavra que ele escolheu aqui para falar de si mesmo. Paulo, moldado pelas mãos do Senhor, passou um processo de crescimento espiritual, no qual, quando, na segunda fase de sua vida, ele escreve aos Coríntios, ele se designa o menor dos apóstolos, que nem mesmo era digno de ser chamado um apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Já no estágio mais avançado, escrevendo aos Efésios, já na última fase da sua vida de serviço ao Senhor, ele se intitula aquele que é menor no meio de todos os santos. E na última etapa, da última fase da vida de Paulo, ele escreve 3 epístolas, as chamadas pastorais, 2 a Timóteo e 1 a Tito. E aqui nós vemos, ele se designa o chefe dos pecadores, o maior dos pecadores. Graça sobre graça. Quando nós somos transformados de glória em glória na imagem de nosso Senhor, nós conhecemos a abundância da graça, que tomou seres como nós, para passo a passo, nas mãos do Senhor, sermos modelados. Talvez, irmãos, o apóstolo Pedro tenha sido mais disciplinado pelo Senhor do que qualquer outro dos apóstolos. Por outro lado, nós somos tão agradecidos ao Senhor, tanto pela disciplina que ele aplicou a Pedro, quanto pelo que ele confiou a Pedro, e pela forma como o Senhor moldou a Pedro. Essas duas coisas andam sempre juntas, e nenhum de nós pode nos esquivar desse assunto de liderança espiritual. Se você acha que pode se esquivar desse assunto, liderança espiritual, quem sabe por meio de uma pretensa humildade, dizendo que você é um irmão no meio dos irmãos, dizendo que você é um servo de Deus, salvo pela graça, perdoado, coberto pelo sangue de Cristo, e é isso que te importa, você está muito enganado. Se você pensa assim, não se case, porque cada marido recebeu o encargo de Deus de exercer liderança espiritual. Se você pensa assim, não tenha filhos, porque cada pai e cada mãe recebeu o encargo do Senhor de exercer liderança espiritual sobre seus filhos. E ainda se você pensa assim, nem mesmo seja um irmão ou irmã no meio dos irmãos e irmãs. Porque cada irmão e cada irmã no corpo de Cristo recebeu o encargo do Senhor de exercer influência sobre outros irmãos e irmãs, para conduzi-los a um conhecimento mais profundo e mais amplo do Senhor Jesus Cristo. Então nenhum de nós se dá por escusado nesse assunto liderança espiritual. Nós fomos chamados para exercermos influência de Cristo nas vidas uns dos outros. Não foi exatamente isso que Paulo quis dizer com a fragrância do seu conhecimento? Texto que já examinamos. Por meio de nós, porque Deus decidiu tratar conosco, purificar-nos como aquele acrisolador de prata, como vimos no Salmo 66. Então,
por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa fragrância, essencialmente, é claro, é Cristo mesmo. Mas, como nós já falamos, graças à bendita misericórdia de nosso Senhor, quando Cristo está em nós, sua vida veio a nós para ser trabalhada em nós. Então é o que chamamos de caráter de Cristo. Não apenas, como dissemos, como uma água passando por um cano, onde água é água e cano é cano. Não é assim o trabalho do Espírito Santo em nós. Nós não somos simplesmente veículos. Nós somos transformados de tal forma que o caráter do Santo de Deus, o Senhor Jesus, é impresso em nossas vidas. Isso é uma tão grande salvação. A partir da vida do Senhor no nosso espírito, então os nossos sentimentos, então os nossos pensamentos, nossa maneira de agir e de reagir, nossas decisões, elas vão sendo tão afetadas pela vida de Cristo em nós, se nós permitirmos e nos rendermos ao trabalho transformador de Deus por meio da sua palavra e por meio dos seus arranjos providenciais, como também comentamos ontem. Então essa imagem de Cristo vai sendo talhada, forjada na urdidura e trama do nosso tecido moral interior. E isso é o que a Bíblia chama de santificação. Graças ao Senhor por uma tão grande salvação. A.B. Simpson contou certa vez uma história que nos ajuda a entender esse assunto da disciplina de Deus e daquilo que o Senhor nos confia. Quanto maior a disciplina de Deus sobre nossas vidas, quanto mais nós nos dobramos, fechamos nossas bocas e beijamos a mão que trata conosco, mais somos úteis nas mãos do Senhor. Porque mais da imagem de Cristo é forjada em nós. Mais disciplina, mais encargos, mais nos é confiado. Então, esse irmão certa vez contou uma história verdadeira em um dos seus escritos, A.B. Simpson. Ele ilustra com a figura com essa experiência de uma mãe que amava o Senhor e sua palavra. E ela estava em sua pia cheia de louças, lavando as louças. E a sua filha pequenina estava puxando a sua saia, segurando uma boneca com o braço quebrado. E aquela mãe estava orando ao Senhor e fazendo o seu serviço de lavar louças. E a sua filha pedindo que a mãe consertasse o braço da sua bonequinha. E a mãe empurrava a sua filha, e a sua filha insistia, e a sua mãe dizia que estava ocupada e que tinha que completar o seu serviço. Até que, por fim, essa menina foi para o seu quarto, subiu na sua cama, abraçada com a sua bonequinha de braço quebrado, e dormiu chorando. Depois da mãe concluir seu período de lavar suas louças, meditando diante do Senhor e pedindo ao Senhor que ela gostaria de ser usada em esferas maiores do serviço ao Senhor. Então, quando ela termina esse processo, ela vai ao quarto de sua filha e vê a sua filha com seu rostinho vermelho, aquelas lágrimas e a sua bonequinha nos seus braços. E então o Senhor fala ao coração dessa mãe: esta menininha é a minha mensageira para você. E essa boneca de braço quebrado é o meu serviço para você. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E então, ouvindo a voz do Senhor dessa maneira, ela pôde aprender a lição. Quanto mais disciplina do Senhor nós sofremos, quanto mais respondemos adequadamente à disciplina do Senhor, mais dos seus encargos podem ser confiados a nós. Se não somos fiéis no pouco, nunca seremos fiéis no muito.